Olá, graça e muita paz, abençoados, eleitos de Deus. Hélio Gonçalves, no canal Conversa em Graça. Agora como nós temos aí o horário de trabalho já foi um pouquinho reduzido, quer dizer, acrescido, né? Então nós estamos um pouquinho mais na correria aí, mas a gente não vai deixar de ter aquele nosso bate-papo rapidinho. E como essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, ele é baseado em perguntas que eu recebo, né? Uma delas, esses dias, foi a respeito de que como que aqui eu digo que já não existe mais pecado e como que a Bíblia diz, vamos lá, brevemente, em Romanos capítulo 3, versículo 23. Diz assim a minha tradução: pois todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. O problema é aquilo que nos é ensinado. E como é ensinado, né? Quando nós lemos a respeito de pecaram, isso não é presente e nem futuro, é passado. Pecaram, fracassaram, certo? Então é isso que nós temos que entender. Então, eles assassinam, né? O vocabulário é complicadíssimo. Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos 5, verso 8. Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós ainda enquanto ainda éramos pecadores. Éramos. Passado. Ok? A dificuldade hoje é isso, é o que eu sempre digo. As pessoas, né? Não estou generalizando, mas a maioria, elas só abrem a Bíblia quando elas vão à igreja. Mesmo sabendo, não sabendo que são a igreja, né? Mas vão a essas sinagogas, né? E elas dependem do sacerdote para ler e interpretar. Interpreta de qualquer maneira. Muitos deles até desprovido de cultura. Cultura que eu digo, por exemplo, que nós acabamos de ler. Éramos, fracassamos. Tudo isso é passado, né? Mas não se essa conjugação, né, elas muito não tem como a gente entender. Então, tais coisas aqui no livro de Romanos, Paulo ele está falando, mas ele está falando a respeito daquela época, quando a Bíblia fala a respeito de geração em geração, ou não passará essa geração sem que nenhuma dessas coisas aconteça. Está falando daquela geração. Foi o primeiro século. Nós já estamos no 21º. Então, é muito complicado. Então, essa questão de pregarem isso, ontem mesmo, bem à noite, eu estava ouvindo uma pregação aí também, a respeito de que Jesus ele tinha uma casa na praia. Uma casa na praia. O engraçado é que, lógico que houve um apelo para as pessoas regressarem, as pessoas que estavam fora desse tempo, dessas sinagogas, para regressarem, que está tudo bem, boa, sendo que na realidade não está. Os governos, o presidente, lógico, até aqui também em Goiânia, nós estamos agora em questão de lockdown, que seria mais ou menos uma semana.
Mas do jeito que as coisas estão indo, uma semana que vem, a outra, não sei, enfim, a tendência está sendo essa. Então, as pessoas falam que quando por um acaso elas estão, né, pecando, isso seria aquilo que eu sempre digo, na carne. O pecado já era, nós acabamos de ler, já era. E em Romanos também, no capítulo 10, no versículo 4, diz também que Jesus Cristo é o fim da lei. Isso era a lei, né? Então eles tinham que cumprir 613 mandamentos, leis, mas eles não faziam. Então, Jesus de Nazaré veio exatamente para ensinar a cumprir essas leis, para depois nos livrar do pecado e da morte. Essa é a verdade. É que essa verdade que está escrita, né, não é que o Hélio está falando, eu só estou lembrando. Essa verdade não é pregada nas sinagogas, porque senão, se pregar e você entender, você sai fora. Aí, bau para esses que têm o seu Deus no umbigo. Vê quando você entra na igreja, vê um CR cifrão e pode fazer uma análisezinha. Ah, se eu não fizer isso, eu estou em pecado. Eu roubando a Deus. Tá. Quantas pessoas hoje no nosso meio, eu, por exemplo, eu estaria muito melhor de vida do que eu estou hoje se eu tivesse juntado todas as ofertas e dízimos que eu dei. Porque os pastores que eu conheço e que eu conheci também, eles estão muito, mas muito bem mesmo. Tanto é que você vê, eu já falei aqui, você vê o que é que você tem e o que ele tem. A sua casa é a casa dele e assim por diante. Não, eu não critico as pessoas, eu não tenho nada contra esses pastores, não tenho. Apesar que o pastor é um só, Jesus Cristo, né, o ressurreto. Mas eu não tenho nada contra. Eu tenho contra aquilo que é pregado, a doutrina, né? Doutrina de homens. Acho que 1 Timóteo capítulo 4 fala também a respeito de doutrina de demônios. E explica-se, a gente lê todinho o contexto, explica quem são os demônios. Então, a gente tem que entender. Agora, a partir do momento que é pregado, você aceita, e eu aceito como durante 28 anos. Amém? Mas é pura e simplesmente, aí eu falo por mim, esse chamado tripé que eu nomeei, diabo, pecado, inferno, é isso que fazia com que eu fosse a igreja. Medo. O medo de entrar em pecado e ir para o inferno, o diabo pegar devorador, né, que eles chamam de diabo, entrar na minha dispensa, sendo que devorador e Joel 1,4 ou 2,25 diz aí que devorador não passa de um gafanhoto. Então não existe, eu volto a repetir aqui, não existe pecado, ele já foi abolido. Vamos lá. Tem também uma outra passagem em Zacarias, no capítulo 3, versículo 9. Zacarias 3, 9. Onde está escrito que ele, Cristo, removeu o pecado desta terra em um único dia. Zacarias 3, 9. Em um único dia foi removido. Em João 1, 29 também diz a respeito de pecado. Eis o Cordeiro, falando de Cristo, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ok? Então eu sempre falo, Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não que seja pastor,
que tira o pecado do mundo, não o pastor que tira o dinheiro de todo mundo, entendeu? Vamos para a gente ir mais rapidinho aqui. No livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, ele diz a respeito de que o diabo anda ao nosso derredor, correto? Perfeito. Anda ao nosso derredor. Veja bem, eu já expliquei aqui que nós somos um espírito. Temos uma alma e vivemos num corpo, ok? Espírito, alma e corpo. Não é assim que está escrito? É. Vamos lá. Nós somos um espírito. Está escrito em 1 Pedro 5,8 que o diabo anda ao nosso derredor, certo? Nós somos espírito ao nosso derredor. Carne. Ele anda ao nosso derredor. É assim que nós devemos entender. E, para ser mais enfático nessa situação aqui, nós vamos ver também em Colossenses. Vamos lá, Colossenses, tá aqui, Colossenses capítulo 2, versículo 10. Colossenses 2, 10. Colossenses 2, 10. Portanto, vocês têm a plenitude de Deus por meio da sua união com Ele. Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. 11. Quando vocês foram a Cristo, Ele os libertou dos seus maus desejos, pecados, não por meio da operação física da circuncisão lá no passado. Quantos vão na igreja hoje e para ser o pastor circuncida ele? Quantos? Quando vocês foram a Cristo, Ele os libertou dos maus desejos, não por meio de uma operação física de circuncisão, mas por uma operação espiritual feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Colossenses capítulo 2, versículos 10 e 11. Ok? Nós vamos encerrar com um livro, com uma passagem que também, para mim, é uma super pérola da graça. Essa é o chamado texto áureo, né? Tem Salmos 37. Salmos 37, 20. Salmos 37, 20. Eu creio que esse bate-papo de alguns minutos nós estamos fazendo com que as pessoas elas pesquisem, olhem mais, assistam mais. Hoje nós temos aí, eu já falei, nós estamos chegando a 20 milhões de pessoas que não se dobram mais a esse sistema cômputo. Então não tema. No próprio livro de Salmos, no início, ele fala a respeito de que esse Deus ele não vai deixar com que nada de mal, de ruim lhe aconteça, mas isso é para aqueles que estão salvos nele, que crê naquele batismo de Romanos 6:3, de Romanos 6:3, o batismo na cruz, não esse batismo com água. Então você vai numa piscina, como eu fui batizado 4 vezes. Por que 4 vezes? Católica por aspersão. Depois vai Batista, Assembleia, e assim por diante. Então não valia. Sempre apagava o passado.
Hoje as pessoas deveriam também apagar o passado, sair do judaísmo e vir para a nova aliança. Não foi assim comigo? Não foi assim com você? Aí entra numa piscina e fala, aqui está saindo, agora está se levantando um novo homem. Esse novo homem, ele levantou na cruz com Cristo. E é assim que deve ser. Mas vamos lá. Salmo 37, 20. Antes, porém, desculpe, como eu sempre falo aqui, em Mateus 25, 28, 15, 25 também, 20, 28, e o principal deles, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos de 1 a 3. Toda live que a gente cria, a gente posta, eu falo sobre. A fé não é de todos e nem para todos. Então, nesses livros que eu citei de Mateus, 15, 24, capítulo 20, versículo 28, ou 25, 28 também, fala que Cristo veio para salvar muitos, não todos. Tanto é que ele, várias pessoas, em Romanos 9, por exemplo, ele diz que ele, de 12 irmãos, ele amou um e detestou o outro. Quando Moisés ia libertar o povo do Egito, também, ele falava para Moisés, faz isso, isso e isso, para libertar o povo. Só que antes de Moisés chegar até Faraó, ele já endurecia o coração de Faraó, para mostrar que ele faz tanto coisa boa quanto coisa ruim. Depende dele, tudo é dele. Tudo pertence a ele. Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36. Tudo dele. Para ele, por ele, nele. É assim que tem que ser. Mas vamos lá. Salmos 35, 20. Baseado no que eu acabei de dizer agora, diz assim, no Salmos 37, 20. Mas os maus desaparecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a erva, e serão destruídos e desaparecerão como fumaça. Hoje, é triste dizer isso, mas hoje algumas pessoas falam assim que tem 20 anos que ela está indo na igreja. Mas ela não quer admitir, mas ela adora mais o líder religioso do que a Deus. E diz que, né? A gente vai para o livro de 1 João, lá diz assim, dizem que amam a Deus sobre todas as coisas. Amam a Deus que não vê e detestam o irmão que vê. E depois vem com aquela chulumela dizendo que é cristão. Então, essas pessoas estão nesse contexto que nós acabamos de ler agora. Ela pode estar 20, 30 anos na igreja. Eu posso estar também. Não tem problema não. Mas a partir do momento que você não entende a palavra de Deus, mas quer entender a palavra do líder religioso, mais uma vez digo e repito, não tenho nada contra eles, carne, sangue, de jeito qualidade. Muito pelo contrário, eu tenho amicíssimos no meio. Mas uns pregam o antigo pacto por comodidade, né? E outros porque já nasceram nesse berço evangélico. Aprenderam isso. Então, se você nasceu aí e aprende isso, pai e mãe ensinou e tudo mais, então você segue aquela linha e se embora. Sem saber se você não procura saber da verdade. Essa é a questão. Mas essas pessoas, eu sinto dizer, elas vão sofrer, vão perecer, vão arrastar os outros para trás, entendeu? Líderes religiosos que, ao invés, você está interessadíssimo no reino de Deus, você está interessadíssimo, então vou procurar quem sabe. Aí você procura um pastor ou uma pastora, tá certo? Pensando que ele está fazendo isso, ele está te puxando, está te afastando do reino, entendeu? E você está a caminho, ele está te afastando.
Mas esses aí, a batata não está assando, ela já está torrando já. Hélio Gonçalves é o meu nome, canal Conversa em Graça. E por favor, apesar de ser muito breve, pela questão do nosso tempo, né, que é um tanto corrido, mas a gente vai estar sempre aqui, sempre postando. Eu agradeço aquelas pessoas que têm visualizado, que têm. Vão meditando, por favor, em nome de Cristo ressurreto. Existem muitas outras pessoas também que pregam na graça. Prega o Evangelho da Graça. Aprenda um pouquinho mais. Procure, eu sei que é difícil. Eu vou falar com pessoas a respeito da graça e o que elas fazem? Torce o nariz para mim. Aí me chamam de herege, desigrejado. Como que uma igreja pode ser desigrejada? A Bíblia fala que eu sou igreja. Você é igreja. Então, aí de repente eu sou herege, né? Porque estou pregando aquilo que está escrito. Mas subir a um monte, dízimo, oferta, campanha, culto dos dizimistas fiéis, oração, um copo com água após oração, nada disso aí, quer dizer, isso aí não tem nada a ver com heresia, né? Bom, para mim, no meu conceito, é só ir no dicionário. Isso aí é feitiçaria gospel, que eu participei bastante. Uns 15 litros de óleo na cabeça, nesses anos todos, né? Água e tal. Quer dizer, hoje o que eu tenho é pela graça. E só não tenho mais porque a gente vive num âmbito meio errado, entendeu? Mas estamos aí. Estamos aí, eu não vou desistir de jeito de maneira e espero que você faça o mesmo. Amém? Que Deus continue abençoando, reine em vida, porque Deus foi, é e será eternamente contigo e com os seus. Até a próxima.